que tu consegues meu viver bairro em Santos? preferido. Como é que tu consegues viver em Santos? Aquilo é só. É o fim de semana, aquilo é Os louco. putos, não é? Os putos Pois. que vomitam imenso ali na porta. Pois é. Como é que tu consegues viver em Santos? Mas eu não saio à noite, portanto eu nunca vejo. Pois, Quando eu venho mas há tocar, resquícios da fico noite, logo há ali resquícios na noite do sim. dia. No outro dia estávamos a dormir e comecei a ouvir: Meu bem, eu pensei, mas eu acho que os gajos não Tu sabiam. devias ir à janela. Eles não sabiam. estavam só- Barulho! Claro, Isso é que era fora. E o gajo, foda-se, já não bebe mais. claro, eu estou completamente Já estou maluco, estou a alucinar. Estou a cantar e parece que Puseram-me alguma coisa na... já não bebo mais. Acabou. Yeah. Ou tens uma casa muito bem sonorizada, ou então a tua vida é uma desgraça. Tem Digo aquelas janelas que. Mas mesmo assim ouve-se muito. Mas imagino. Mas já vivo lá há tanto tempo. És de Santos, portanto, és de Santos. És um. Os meus pais vivem tipo 2 ruas acima da minha. Portanto, eu cresci ali. Tu cresceste mesmo, Eu és cresci mesmo ali. de. Sou Santos toda és da de- Madragoa, és- Santos toda a minha vida. E depois fui para a Espanha. E quando cheguei, disse: pá, vou procurar uma casa. Procurei por todo lado, Telheiras, aqui a Algés, Belém, não sei o quê. De repente vi uma oferta ali, ao lado de casa dos meus pais, um T2, pá, 600 euros. Pronto, estou a contar a minha vida toda. Isto é perigosíssimo, pá. O maluco deles é perigosíssimo. É perigosíssimo. Sabemos que vai estar amanhã já na capa da Claro. revista. Paga 600 euros, coitadinho. Isso. E pronto, lá Tudo o que tu estou. digas agora tem sempre um alcance que tu não controlas, meu. Coitadinho, paga renda 600 euros. Já vão saber quem é o teu senhorio, vão saber Exato. tudo. Vão saber Por acaso estava com medo porque eu cada vez vejo mais turistas lá. Fico triste agora abrir o maior dos franchises, que é o Subway. Eu fiquei triste, pá, porque aquilo sempre foi um bairro. Olha, quando estivemos lá na Câmara a tocar, Sim. eu disse ao ministro, Por favor. ao presidente da Câmara, eu disse: pá, você está-me a destruir o meu bairro, agora pôs lá um Subway, isso é a morte, pá. E o que é que ele respondeu? Mas Ele eles falou: não te pagaram. preocupes, os turistas querem ir para o bairro alto, não te preocupes, querem ir ao Chiado. E eu disse: não, porque eu estou a ver muitos em Santos ultimamente, Eu ia no muito, supermercado. eu ia muito a Santos, que havia lá uma discoteca que era o Convento. Nas escadas? Não, isso é o platô. Esse era o platô. O convento ficava muitas Convento vezes, com capa convento, claro. aqueles dos. Convento com que capa? Não sei. Eu acho que tinha capa. É Que possível. agora é o Urban. Será esse? Não. Mas Não? isso é junto ao. Isso é No Rio isso já. é no Rio. Então. Não sei explicar. Eu sou da margem Nas sul. janelas Eu vezes. saio pouco à noite. A minha família é do Pinhal Novo. Toda a minha família. A sério? A minha mãe foi a única que veio para Lisboa. Pinhal Novo é um sítio muito amarado, porque acontece lá coisas, há pessoas suicidam-se, matam-se, Yeah. há granadas, há sempre coisas maradas a acontecer no Pinhal Novo. Pinhal Novo é muito marado. Pinhal Novo é um sítio. Pinhal Novo é o novo entroncamento. É muito marado, a sério. Pinhal Novo. Há sempre coisas a acontecer muito maradas no entroncamento. Bom, no Pinhal Novo. Bom, então cá vai. Outra perguntinha. Estamos bem com o tempo. Estás a curtir? Estás bem? curtir. Queres mais aguinha? Estamos bem de tempo? Como é que se chama o nosso amigo? O Marco. É o Marco. Marco. Eu. Para as 5h20 estamos bem. Ok, perfeito. São 5h20? Não, são nada. Ainda São faltam meia hora. Ainda falta Susto. Ok. O Rijo pergunta. O Rijo por acaso é um MC, é um gajo do rap. Tu gostas de rap? Gosto, sim, senhor. És apreciador? Vivi nos Estados Unidos quando tinha 17 anos, fui para lá e fiquei viciado em Kanye West. Também depois ouvia Notorious B.I.G., Tupac, Ludacris, Lupe Ok. Fiasco, Tu vais desde o ouvia Lil Gangsta Wayne, Rap até ao rap mais Pá, caviar. adorava e estava completamente viciado. Fui ver o Kanye West em San Diego e flipei completamente. E hoje em dia ajuda-me na rítmica, não é? Porque o rap vive do ritmo, das palavras, da métrica, porque o tom é quase sempre, sempre no mesmo tom. E então hoje em dia eu também às vezes faço um bocadinho de rap nos concertos a brincar. Não sei se fiz nesse dia. Não fizeste, mas com muita pena minha. Isso é muito Mas fixe. invento palavras. Invento fins que estou a falar. Digo, oh, free, tchon, tang, vão ir bem, mãe. Faz tipo sketch, é o sketch, o tal sketch. Prince of Bel-Air. Então ele pergunta, mesmo sendo um país de cultura e sabendo que os apoios à cultura não são os desejados, sentes que o concerto solidário foi também uma prova de valores? Ou seja, os artistas, mesmo sendo os últimos a serem ajudados, são os primeiros a quem pedir ajuda? Não sentes ironia ao ver os nossos governantes nestes concertos orgulhosos da nossa cultura quando pouco a apoiam? Babum. Podes pôr ali a pergunta? Posso, sim, não é senhor. fácil.
Não é fácil. E não é fácil responder. Pois é. Esta é daquelas que não se responde assim numa frase. Então vamos lá ler outra vez. Na escola ensinam sempre a ler 2 vezes. Sendo que os artistas são sempre. Os artistas são, mesmo sendo os últimos a serem ajudados, são os primeiros a quem pedir ajuda. Pois, agora, eu nunca pensei disto dessa maneira, sabes? Mas faz todo o sentido. De facto. Mas sinto que hoje em dia os artistas não são os últimos. Estes artistas que foram convidados, não. Se estivermos a falar de músicos de jazz que não têm sítios para tocar, não há bares de jazz para tocar, esses são os artistas que não são ajudados. A Ana Moura não me parece que seja uma artista que não seja ajudada. Nenhum deles que estava lá. Acho que eles vivem todos muito bem. E o mínimo, e eles foram lá fazer o mínimo, não é? Que é cantar uma canção por uma causa. Por uma causa que uniu todo o país, claro. Não, neste sentido, não acho que tenha sido, ou seja, paradoxal, não é? Sim, acho que foi uma coisa bonita e os artistas todos entraram também por isso. Eu também não sou de acordo com fazer imensas coisas de solidariedade, porque às vezes é demasiado. Eu apoio esta causa, o cancro não sei o quê, mais isto, mais o outro, e acho isso um bocado depois também esquizofrénico. Mas quando é uma causa destas, esta foi excepcional. E foi ótimo, foi uma ótima iniciativa. Não... Neste caso não estou de acordo com o nosso amigo, mas outros músicos, eu acho que devia haver muito mais sítios com música ao vivo. Já faz essa referência 2 ou 3 vezes. O que é que tu farias? Como é que se concretizaria essa ajuda? Como? Obrigarias a quê? Passar música, a haver cotas a serem respeitadas na rádio, na televisão, para passar, não sei, baixar o preço dos bilhetes, tirar o IVA. Mas eu agora estava a falar de músicos de jazz. Sim, músicos de jazz, não sei. Haver mais sítios para tocar. Hoje em dia o músico de jazz toca na fábrica do Braço Prata, no Hot Club e pouco mais. Pois há um restaurante ou outro que é de vez em quando, eventos privados. Mas se houvesse muito mais bares com música ao vivo, muito mais bares de jazz, o Onda Jazz fechou, que era um bar ótimo, uma instituição, não é? Fechou, todos os bares que tinham música vão fechando. Então porquê é que fecham? Porque não têm público. Sim, suponho. Então, é a lei de mercado, não é? Pois, mas não aí é que entraria os meios de comunicação e o apoio à cultura. Pois, eu disse ao Ministro da Cultura quando fui lá à Assembleia, claro que não ajuda nada, não é? Mas eu disse, veja lá se consegue uma fatia um bocadinho maior, porque isto para a cultura. E ele, sim, eu bem tento. Não, agora que penso nisto, repara, se companhias de teatro são subsidiadas para fazerem peças de teatro, independentemente de terem ou não público, não é? Que garantam o seu sustento, não é? O autossustento, porque não fazer o mesmo noutras áreas artísticas, como também porque não haver uma casa de jazz subsidiada? Claro que ok, sim, não tem público, mas pelo menos existe, quem quiser. Mas um ótimo exemplo disso é a França. A França ajuda todo o tipo de artistas de uma maneira, tipo, se tu não ganhas dinheiro, eles pagam-te o que tu ganhaste o ano anterior. Há imensa ajuda do Estado em França, funciona super bem isso para os artistas. Mas estás a ver isso acontecer aqui? Depois os portugueses a dizerem seus chulos, não fazem nada e ainda recebem dinheiro do Estado. Acho que ultimamente isto está a mudar, não é? Eu acho que é possível haver esta mudança. Em França ninguém diz isso. E acho muito bem que não se diga, claro. Percebes? Claro que sim. Mas imagina uma. E depois é tudo a recibos verdes e os recibos verdes. Mas isso é outra. E a segurança social que tem que se pagar independentemente de de correr bem ou mal, tens que pagar. Bom, isto são assuntos muito complexos para estarmos a falar aqui numa conversa tão solta. Principalmente porque eu não tenho muita legitimidade e não tenho grande conhecimento para falar sobre isso, não é? Sim. E para tirarmos aqui umas super conclusões. Mas podemos ter opiniões. Eu acho que muitas vezes dizem aqui nos comentários: o Unas não está preparado para. Repara, eu. Para quê? Não estou preparado para falar de determinados assuntos, mas nós podemos falar sobre eles, não é? Posso ter uma opinião mais ou menos abalizada. Eu não sou especialista, mas tenho opiniões sobre coisas, não é? Claro. E assumo o que sei e o que não sei. E muitas vezes mudo de opinião. E é fixe mudar de opinião. Na mesma. O Fernando Pessoa mudava de opinião no mesmo poema. Portanto, eu ando a ler o livro do Desassossego.
A sério? É uma viagem. Aquilo é marado. É muito amarado o livro do Sossego. Agora estava aqui. Não. Podia falar um bocadinho sobre um trecho que li porque aquilo é fixe abrir assim ao calhas e lês um pedaço assim ao calhas. Aquilo não é propriamente uma narrativa seguida. Estás a ver? Estive a ler um agora do Almada Negreiros que era super louco também. Foi uma tortura para mim acabar aquilo. Não tinha sentido nenhum. E eu pedi ao gajo da livraria, disse: nunca li nada do Almada. Dê-me aqui uma coisinha assim, soft. Uma coisa para começar, olha, o livro dos contos, não é? Mas o conto não fazia sentido nenhum. E às vezes eram jogos de palavras louquíssimos. Pois agora estou a ler The Great Expectations, de Charles Dickens, que é um livro grande da literatura inglesa e é super fácil para adolescentes. E então é bom ler uma coisa mais leve, senão... Mas o livro do Depois vou para o Gonçalo M. Tavares. Vou partilhar contigo uma coisa que me deixou assim a pensar. Há lá uma parte em que o guarda-livros, que é digamos que é o protagonista do livro, diz que a melhor forma de tu te surpreenderes pela vida e viveres a vida de uma forma, digamos, feliz, é teres como é que eu posso dizer? Ele tinha inveja das pessoas que tinham uma vida muito banal e monótona, porque esses é que se espantam com eu estou a parafrasear, isto não é nada disso que ele disse, mas a ideia é esta. Ou seja, uma pessoa que trabalha todos os dias no mesmo sítio, às mesmas horas, qualquer merda que aconteça fora, ele espanta-se, estás a ver? E é a melhor coisa que aconteceu nisso. Entendes? As pessoas estão permanentemente à procura de novidade, banalizam a novidade. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim. Portanto, mais vale teres uma vida o mais pacata possível, o mais tranquilo possível. Mas isso é possível. sempre o que ele falava do ser pensante e do ser, não é? E o ser que não pensa, ignorante, que é muito mais feliz. Que é muito mais feliz. Ignorance is bliss. Exatamente, é uma benção. É uma benção. E aquilo deixou-me. Às vezes nós temos aquela ânsia de na tabacaria, novas. ele também fala muito disso no poema da tabacaria também. Porque já não sei quem é que está lá em baixo. Acho que é o homem da tabacaria. É um homem feliz porque é um homem. Pronto, tem a sua vida monótona, pacato, e depois surpreende-se com tudo. Mesmo um acidente, por muito uma coisa, alguém caiu à porta e vai lá. Claro. Que espanto. Olha, hoje nem lhe digo nada. Não lhe digo nada. Caiu uma pessoa. Aquilo é a melhor notícia. Claro. E depois volta à sua vidinha. Se a pessoa estiver permanentemente a ser estimulada, a existência do ser. Pois, a pensar. Qual é o propósito? Qual é o propósito da vida? Fodes isto tudo. Bom, Salvador, o que é efetivamente para ti a música? Onde começa e acaba a arte? Isto são perguntas fáceis, estás a ver? Falando em música, gostaria de ver o Fernando Ribeiro, o António Freitas. Ok, está aqui, surgir-me convidados. O que é para ti a música? Onde começa e acaba a arte? Ui. Então. Tens respostas já para isto, assim, já daquelas tunga? Música para mim é isto. Tu tinhas aquela frase pensada quando foste receber o galardão da Eurovisão? Não, isto do jazz eu tenho a mania de nunca preparar nada. E então quando eles dizem Salvador Sobral, penso, e agora o que é que eu vou dizer? Vou falar sobre isto, não é? Porque aquilo estava-me super presente, era o que eu tinha acabado de ver, toda aquela música de plástico. Pensei, olha, vou chutar isto. Se tivesse preparado podia ter saído algo com mais pés e cabeça. Sim. Mas não foi tão mal. Não foi tão mal quanto não é fogo de sim. artifício. Aquilo fez todo o sentido. Mas a música também pode ser fogo de artifício, não é? Também pode ser. Veio mais uma vez a puxar a coisa. Se fosse genuína, o problema é que não é genuína, é plástica. Se o fogo de artifício fosse genuíno, uma coisa orgânica. Sim, uma coisa. Mas por exemplo, Despacito. Pronto, Despacito. Eu nunca ouvi essa canção, mas não sempre acredito, a falar não acredito que não tenhas ouvido. Nunca ouviste Despacito. É um reggaeton Despacito. Cacum. Mas esses são todos iguais, não é? Pois. Não percebo porque é que agora chegou a Portugal, está na América Latina há tantos anos. Mas a música pode só fazer. Tu há pouco disseste. Eu não sei, pá, espero que não leves a mal estar. Eu acho engraçado, porque eu percebo o teu ponto de vista, mas eu gostava que também percebesse um bocadinho. Não sei se faz sentido aquilo que a minha ideia, que é o que é a música, o que é a arte. A arte tem que te provocar alguma coisa, não é? Tem que provocar, se não te provocar nada, não é arte, não é? Não te dou o exemplo do copo. Este copo não é propriamente um objeto artístico, olho para o copo e não me desperta nada. E a música pode só despertar uma coisa tão simples como uma sensação de
de leveza, apetece-me esbracejar, abanar as ancas, como o Despacito. Eu, quando ouço o Despacito, tenho uma vontade imensa de abanar as ancas. Mas Pode ser considerado arte isto? repara, Agora eu é acho clichê que com esta. repara, aquilo terá um conteúdo lírico interessante, a canção Despacito? Não. Ou um conteúdo, sei lá, um conteúdo harmónico interessante? Não deve ter, deve ser um acorde o tempo todo. Tem 2. 2. 1,5. E depois, melodicamente, também não deve ter. Portanto, não estimula. Não nos estimula, não nos. Não, estimula apenas determinadas partes do. Sim, mas da tua outra coisa, psique, como tu do mais teu- conteúdo, também te vai me estimular. Opa, então, hoje a malta nos anos 70 não andava a dançar James Brown, man. É. Então, isso Sim, a malta sim. andava E nos qual- anos 20 a dançar do Kelly, nos anos 30, Big Sim, Band, sim, do sim, Kelly, sim, 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 sim. Count Basie, a malta que era música com mais conteúdo emocional também e estimula um bocado a mente e o coração. Eu acho que isso é. Claro que é muito aquilo, mais ele está a dizer Despacito, o que é que não vai é nada, Despacito? não é nada. Não é Mas nada. o que é? Eu Alex próprio não Move sei, Despacito? Não sei. Despacito. Eu nem sei a letra. Eu nem sei a letra, Salvador. Peço desculpa. É. Eu nem sequer sei a letra. Vês, mas é, Eu nem gosto assim tanto da música. Isto é mais para te provocar. Eu ouço a música pá, e dou por mim. Olha, estou. Claro. Já ouvi aquilo 300 vezes. Mas e tens olha, razão, se isso provoca uma boa emoção, Agora, uma boa. Também tens razão, também tens toda a razão. o que eu Dizes, concordo porra, a mim contigo- apetece-me dançar a ouvir esta merda porque é que agora não é aceitável ouvir isto. Tens toda a razão. Pá, sei lá, quem é que sou eu para posso dizer? dar a minha opinião Eu para quero fechar que sejas a opinião. esse assunto. Para mim, a questão não é que tenha que ser proibido haver esse tipo de música mais vazia de conteúdo. O problema é que essa tem muito mais exatamente, força que- essa está no mainstream quando devia ser ao contrário. Ele fala poucas vezes, mas fala. Não, fala muito acertadamente. Fala muito. E se quiseres agora vou utilizar essa palavra que foi proibida na nossa conversa. Essa música é como se fosse um peido. Ok? No sentido metafórico e quase no sentido literal. Porque daqui a umas semanas já nem se cheira, já não se, aquilo passa, não é? Exato, Não mas há- essa efemeridade é um reflexo da falta de conteúdo que tem a canção. Sim, não é? Sim, é fato. Estás a ver? Aquilo é uma coisa que. Claro, como todas as Como músicas todas que nos as- são pastilhas elásticas daquelas que acabam logo aos 2 minutos, Yeah, não é? yeah. O Tu que- dizes, já não tem sabor. Bom, Pronto, eu acho que deve insistir porque às vezes apetece-nos só isso. Às vezes apetece-me cheirar pá, só este peito. Pum. Pronto, ok, cheirei. o problema é que Ok. acontece muito mais isso do que o É verdade, e eu aqui, repara, eu não estou aqui. tem toda a razão a dizer isso. Agora, E eu subscrevo, Claro. entendes? Eu só estou aqui a tentar ser um bocadinho o advogado do diabo, porque de facto, pá, Posso fazer um paralelismo até Existe- com outra coisa. Agora que é estás a permitido. comida. não, agora só te quero A ouvir falar. comida. Porque é que a comida, a junk food, é mais. Portanto, porque é que as pessoas consomem mais junk food do que comida saudável? Bom, para já porque é mais barato Não é? e que é mais saborosa. Não, E a graça- mas não sei se tem lá não coisas concordo. que viciam. Sim, olha, Mas a música também pode ir um bocadinho por aí, ou seja, aquela coisa fácil de não pensar, não é? É por isso que existem também os filmes. Isto podemos fazer um paralelismo com tudo, porque Mas agora- existe cinema independente. Então, e ainda a cinéma- propósito desta. Desculpa Não, interromper, estes Marco. cinemas que a malta mainstream, vai não é? ver. Então, mas já viste se Comédias, a não é? vida ia ser muito boring, ia ser mesmo muito chata, se só fosse música erudita e complexa. Não, e mas, que- e que, mas, mas, há- entendes? mas a Então música. é o acesso, o que só nos chega, o que chega ao Mas ao a música mainstream boa não é das só pessoas. música chata. Sim, não é verdade, música- é verdade. Sim, sim, Há sim. música Não, boa incrível claro, que dá com para certeza. dançar. Mas Olha às ao vezes. Tóquio, eu vou muitas vezes ao Tóquio, Uhum. onde a malta está a tocar funk e está toda a gente a dançar. A malta está a tocar, sei lá, epá, Bruno Mars, que é um gajo com mérito. Um gajo que canta muito bem e as composições, aquilo está bem feito, está bem produzido. E é pop na sua vertente E é mais. pop na sua. Mas mais- é bom, pá. E O o gajo- Pharrell, que é um Pharrell, mainstream. Pharrell. Mas às vezes não sabe bem uma ganda um junk food, um ganda cachorro cheio da molhanga e mosteiro, e tu sabes que é mau, que é um guilty pleasure. O problema é que as pessoas comem demasiado. São Pois. os americanos, não é? Comem demasiados cachorros. que às vezes sabe bem que dançar. Pá, a O problema é que as pessoas não comem nunca uma boa Pois, refeição. esse é que é o problema. Nós concordamos, atenção. Eu não É. estou, eu não advogo um mundo só com despacitos. Atenção, não. Eu acho é que deve haver, temos que aceitar. Há espaço para tudo. Há espaço não é? para tudo. Há espaço para tudo. Eu acho que não devemos aceitar, acho que devemos lutar para mudar o mundo. Exatamente, nesse aspecto. é isso que eu estou a tentar fazer. Eu acho que deve haver E sempre- essa era a minha missão na Eurovisão, era levar uma canção
a única canção com conteúdo que lá havia. E era mesmo a única. Eu confesso que não ouvi as outras. Eu ouvi tudo e em fast forward até ao Sobral. Estou mesmo a sério. Vi tudo, ou seja, avançava, ok, não presta, avançava, ok, não presta, ok, e era tudo muito mau. E havia tudo uma muito da igual, Bélgica tudo que era exatamente fixe. com as Ouviste a mesmas. da Bélgica? A da Bélgica não me recordo. All confesso. alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? Ok, parece-me Era bem, gira. parece bem. Não me recordo dessa, confesso. Se calhar passou no fast Passou forward. no meio do fast forward. João Carreiro pergunta, já que estamos a falar de música, se gostas de Gorillaz e se sim, o que acha do mais recente álbum? Boa pergunta. Não ouvi ainda o mais recente álbum. Não ouvi. Mas há coisas interessantes, sim, deles que eu gosto. Tu és Mas muito não eclético, ouvi. Tu és eclético. Já percebi Sim, que sim, gostas sim. de rap, vais a Gorillaz, vais O Duke Ellington disse: so there's only two kinds of music. a boa e a má. Renato Vasconcelos pergunta, começa com uma exigência: Salvador, canta, relaxa, não é agora. E grava o Cucurucucu Paloma. Isso tem a ver com o. Olha, Renato, não o vou fazer porque já gravaram. Pá, 3 dos meus maiores ídolos, que é o Caetano Veloso já gravou, a Sílvia Pérez Cruz já gravou e o António Zambujo já gravou, cantou. Portanto, acho que. Mas porque esta relação com esta música? Tu gostas muito desta música? Epá, tudo o que é da América Latina eu gosto. Música, mulheres, comida. A América tem um fascínio pela América Latina brutal. Conhece o Panamá? A Não. minha mulher é do Panamá. A sério? Panameña? Panameña, pues que sí. Y yo voy a Panamá al final del año. Entonces tu hijo es panameño. Pues que él tiene sangre. Yo vi que él era medio mulato, pero no tu quise español es decir nada. perfecto. Y El con tuyo acento también latino. es muy bueno. Não é nada. Todos os portugueses pensam que sabem falar espanhol. O meu espanhol é um bocadinho latino, porque é a minha referência. Claro, o meu também. Mas de onde é que vem essa paixão? Pá, quando fui para Barcelona conheci uns venezuelanos e disse: eu quero aprender este espanhol, porque o outro não gostava de cerveja. E então comecei a aprender com eles, comecei a aprender mais sobre a Venezuela e a estar com mais latinos em Barcelona. A certa altura todos os meus amigos eram da América Latina e comecei a ouvir muita salsa. Tive um período de obsessão com salsa, boleros. Eu canto muitos boleros, eu tenho um grupo só de boleros? De música da América Latina. Olha, lá está. Não sei se tu já tinhas referido isto. Eu não fazia a mínima ideia que tinhas essa. Chama-se Alma Nuestra. Tocamos muito na fábrica. E temos alguns tangos, mas a maior parte são boleros cubanos. E tu já visitaste a América Podias Latina? levá-la, ela devia gostar, porque ela cresceu com aquelas músicas. Eu acho que sim, ela sabe. Muitas vezes nós pomos no Spotify. Mas o Panamá é super influenciado pelos americanos, muito, não é? demasiado. Sabes que eles foram invadidos, não é? Eles e Porto Rico é tipo... Sim, Porto Rico é quase um estado. Claro, é uma colónia. Uma colónia. Mas o Panamá foi invadido, não é? Foi invadido pelos Estados Unidos e tiraram Mas lá o o Panamá é a Noriega. casa de Rubén Blades. Exatamente, Ruben Blades. Eu adoro o Ruben Blades. O Ruben Blades. Claro, hoje em dia. Que é ator também. Ruben Blades que é Exato. muito respeitado. Claro, é o Ruben Blades. herói. Exatamente. Olha, estamos aqui. Olha, bem fixe. Não estava à espera desta. Claro. Pá, eu adoro o Rubén Blades. Ruben Blades. O Ruben Blades. Mas ela também, porque eles dizem closet e não sei o que, não é? Sim, mas ela agora pronto, ela fala mais português do que. Ela fala um português corretíssimo. Mas deve ser de muito poucas pessoas do Panamá que há cá em Portugal. Sim, não? a comunidade acho que são 4 pessoas. Daquelas 4 mulheres que veem o Maluco Beleza, uma é a minha mulher, portanto. E é toda a comunidade panamaniana vê o Maluco Beleza, porque é ela que vê. Bom, vamos a mais 2 perguntinhas e fechamos a loja. Ok. Porque já estamos de facto na hora. Eu peço imensa desculpa, eu sei que a conversa está boa. O Salvador é um convidado extraordinário. Eu gostava de estar aqui mais tempo contigo, mas tu tens trabalho para fazer. Vais gravar um. Vou gravar agora uma canção de um músico de jazz, o André Santos, guitarrista. E ele está a fazer um disco, ele é da Madeira e está a fazer um disco com canções tradicionais da Madeira. Tradicionais, velhinhas. E ele ligou-me a perguntar se eu queria participar e eu disse que sim. E ele mandou-me uma canção, chama-se Noite Serena, e ele mandou uma gravação que diz Noite Serena, 1933, Paul do Mar. E é de Paul do Mar, pá, que eu quando estive nos Estados Unidos vivia em Point Loma, que é San Diego, e a pontinha dos Estados Unidos,
E é uma super. Onde há imensos imigrantes portugueses. E então a minha família de acolhimento eram de Paulho do Mar. Foi uma coincidência do Estás a ver? caraças. Nada é por acaso. Então vou lá gravar agora ao estúdio Noite Serena. E depois tenho um ensaio com o Alexander Sturges, que toca no Superbox Super Rock. Que fixe, meu. Tu vais tocar, com ele no Super Rock. Por acaso havia aqui uma pergunta, agora entrando por dia, que tinha a ver com pessoas com quem tu gostarias de trabalhar em dueto, a fazer um. Adorava conhecer o Stevie Wonder, fazer alguma coisa com o Stevie Wonder. Já fiz com o Silvia e com o Caetano, já cantei com eles, não é? Agora falta-me o Stevie Wonder. E gostava de fazer uma coisa com o António Zambujo também, embora seja parecido e eu colo-me um bocado às vezes, porque gosto muito. E por aí. João Carvalho, esta é uma pergunta completamente off-topic, tudo, mas eu gosto destas perguntas. É válida também. Eu gosto sobretudo destas perguntas. Salvador, costumas dormir de costas, barriga para baixo ou de lado? Barriga para baixo. E não tem nada a ver com a tua condição de saúde. Não tem nada a ver com isso. Boa pergunta, por acaso é sim, de certa maneira sim. Vamos à última pergunta. Eu nem sei, vou ler assim. Diz para eu parar. Quando quiseres eu paro. Vai. Stop! Ok. Rui Tavares. Saudações Lorde e Salvador. Sabes que a malta trata-me por Lorde. Não sei se és um samba, mas estás na presença de um Lorde. Estás na presença de um Lorde. Tu também és um Lorde. Devias ter. Mas eu já tinha visto ali, mas pensei, olha, é um fã maluco. Não, são mas vários. E para ti, o que é que te revolta mais da sociedade portuguesa? Estas perguntas são lixadas. Porra, pá, porquê que paramos nesta? Tu é que paraste. Na sociedade portuguesa, o que é que a nossa sociedade tem que me revolte? Que revolte? A sua pequenez, por vezes, não é? Em todos os sentidos. E isso é não no sentido geográfico. Isso aí não há forma. Isso ainda bem. Isso não há forma, não é? Claro. Agora, às vezes, a mentalidade por sermos pequeninos geograficamente, não é? Fisicamente, às vezes a mentalidade. Agora foi óbvio isto, de repente, uma pessoa, um grande herói nacional, depois no dia a seguir, como é que é possível? Não, mas isto é uma coisa de uma mentalidade. Isto em França nunca aconteceria, em Espanha. Sim, mas em certa medida, ainda bem que há campeonatos da Europa que se ganham, festivais de Eurovisão que se ganham, porque permitem justamente pensar contrário, não é? Pensar ao contrário. Mas esta pequenez é coisa do passado, porque nós estamos a mudar. Não, sim. E este completamente. Está tudo a mudar. Completamente, eu acho que sim. Portanto, eu acho que sim, que devemos ainda assinalar pensamentos tacanhos e pequenez. Claro. Mas acho que é uma tendência que está mesmo a mudar. Também acho. A última pergunta de todas, e vamos falar disto, é aqui o monstro do cinema. O monstro, porque está aqui, é o rapaz que estava aqui que nos ajuda aqui é o Monstro Tuga. Ele por acaso fez aqui algumas, ele já fez algumas versões da. Ele diz que é para ir para baixo. Queres que eu vá para baixo? Tipo onde? Mais. Olha lá a quantidade de perguntas. Pois é impossível. Porque foram feitas vários memes. Bom, eu gostava de saber a opinião do Salvador sobre os video memes que se têm feito nas últimas semanas. Deixo aqui alguns exemplos engraçados de tributos ao Salvador feitos por mim. Eu gosto muito do Salvador, espero que continue sempre verdadeiro assim mesmo. Vou mostrar aqui uma, não sei se faz ligação. Ok. E depois isto passa lá em casa. Mas eu não estou a ver nada. Passa aqui. Eu sinto que posso fazer qualquer coisa que vocês aplaudem. Tínhamos de terminar com isto. O que é que acontece? What the hell? Tu ainda consegues te rir? Pensava que eles iam dizer. Não, é só isto. Nunca tinha visto. Consegues-te rir disto? Nunca tinha visto ainda. Este, por acaso, acho que não é nada ofensivo. Não, nunca tinha visto sequer a minha. Não tinhas visto? Não. Estás a brincar comigo? Não, juro-te que não. Não queria, não me apetecia. Para tudo. Então peço-te imensa desculpa por isto. Não. Está ali, não é? Peço imensa. Nunca tinha visto, ainda não me tinha interesse em ver aquilo. Como é lógico. Não apetecia. Eu sinto que agora fiz merda. Não. Tu mostrar, olha, viste a merda que fizeste? Mas claro. eu acho que a melhor forma, e tu que és da comédia e ainda por cima és um gajo que gosta de rir, é a melhor forma de tu fazeres as pazes com esse teu episódio não muito feliz. Tu próprio já tiveste. Claro. Mas eu acho que já passou. É rir-se disso, não é?
Estás com falta de água. E estamos quase a fechar também. Ok. Portanto, acabei eu de meter aqui uma ganda Não, que é isso, gafe, meu? Que é porque eu não isso? queria que tu. Porque eu sei que isso te afeta a certa medida. Não gostaste daquilo que aconteceu na altura. Sim, por favor. Foi ele que fez esta pergunta. Vou cortar os pulsos. Vais ver. Daqui a bocado. Então vamos fechar com outra pergunta. para ser Vamos mais fechar bonito. assim, sim. E, pronto. Não queria fechar com esta tónica. Porque eu sei que é uma coisa que ainda está. Ok, então diz-me aí stop e fechamos. Espera, vamos mesmo para a última. É mesmo a última. Pronto. Ok. É a minha última. João António, tenho uma pergunta para os dois. Qual a vossa opinião acerca dos programas televisivos de talentos? E é engraçado porque, entretanto, passaram os anos desde a tua primeira participação. Pessoalmente, estilo Got Talent e The Voice. Pessoalmente, acho não só que nenhum júri tem o direito de definir quem tem ou não tem talento, como ainda por cima acabam quase sempre por contribuir para a valorização de artistas fúteis e artificiais. Tem beijo. Pronto. Então vá, tu primeiro. Ele diz dos dois. Olha, eu não me sinto habilitado para falar sobre isso, não é? Porque não. Então, disseste ainda há bocado que tinhas opiniões. Tenho, sim, boa, bem apanhado. Eu confesso que não. Eu, enquanto espectador, não sou consumidor. Já não. Não me cativa. Não me cativa. Pergunta porquê? Se calhar já estão tão banalizados que. E depois, porque efetivamente o processo de avaliação, estás a ver, é questionável, e o processo de como se diz, de seleção do vencedor também é muito questionável, porque é o público que vota, não é? No final é o público que decide, sempre. Não é? Há uma final e tal, há um conjunto de supostamente. E eu, como sei como é que a televisão funciona, eu sei que é muito mais interessante levar até à final, ou muito próximo da final, alguém que tenha uma história e que seja catchy, estás a ver, que seja interessante para o público, pelo seu lado mais dramático, do que propriamente o talento. E aí já estamos a inverter os propósitos de um talent show, que é dar mérito ao talento. Portanto, se calhar é por isso que não me cativa tanto esse tipo de programas. Foi a resposta possível. E foi uma muito boa resposta. Eu digo sempre que a primeira coisa que eu digo é: estes programas não são programas de música, não é? São programas de talento, de entretenimento. Uhum. Portanto, com a música é um detalhe mínimo nestas coisas. Depois, com tudo o que isso tem, não é? Depois eles criam uma personagem para cada concorrente. Este é o coitadinho, este é o galã. Exato. Esta é a boa zona. Este é o freak. Exatamente. E nada disso é musical, a começar pela competição, dito por um vencedor da Eurovisão. Uma coerência brutal, sou de toda uma coerência. Não, mas para mim sempre fez confusão a competição na música, mas pronto. Portanto, a partir daí logo essa componente competitiva é estranha. E as pessoas que participam são pessoas que não têm o seu caminho para já. Se fosse para cantar as tuas canções, já poderia ser diferente. Agora vais cantar canções de outras pessoas, não sabes quem é, estás ali. Não é? Imagina que era um programa só para cantautores. Sim. Adorava isso, pá. Isso já fazia mais sentido. Sim. Em que cada um leva as suas canções, a guitarra, pessoas que sabem sem tocar. Só que, mais uma vez, isso não ia ter audiências. Não ia ter, ou ia ter menos audiências. Exato. Estás a ver? E ou fazes isso com um propósito de serviço público, acho que a RTP ainda consegue fazer coisas deste género. Também acho que sim. Ou então, se for para os canais, sim, já está, o Marco já está a fazer sinal. Não vai ser assim, porque isso não é sinónimo de audiências. E agora voltar a ouvir pessoas a cantar músicas que eu não conheço. Claro. Vou para a casa dos segredos. Não, as pessoas adoram julgar, não é? Pois. E dizer este não canta bem. Toda a gente acha que pode julgar um cantor. Mas é estranho isso, porque é um trabalho como outro qualquer. Eu não vou ali julgar um cirurgião. Pá, aquele gajo fez pessimamente aquela incisão. Não é? Porque ninguém percebe nada daquilo. Mas de música toda a gente percebe e toda a gente pode criticar um cantor. Não estou de acordo também com isso. Que é a grande
onde se baseiam estes programas, Sim, não é? Que sim. o público decide, soberano, que sabe quem é que tem ou Agora, não talento. Também podemos dizer que estão ali a ser Ultimamente equacionados. é o público que É o público ouve, que decide. claro. Mas tu podes também equacionar outras vertentes, que é o carisma, a empatia, porque há pessoas que têm muito Mas talento, não mas depois tem- não têm claro. o tal fator X, o nome de outro talent show, estás a ver? Que agarra o público, porque há muitos, e tu sabes tão bem como eu, que há artistas internacionais que têm um talento mediano em termos vocais e artísticos, mas depois compensam com toda a vertente, sei lá, de carisma. Tem carisma, tem presença em palco, não sei. Isso já nos leva para outros caminhos. Acho que, e as próprias pessoas que participam nesses programas já não são pessoas muito seguras de si mesmas, e falo também por mim que lá estive, e pessoas que saibam o que querem da vida artisticamente. Nunca vai lá uma pessoa, sei lá, que estudou música bem e que tem as suas canções. É sempre pessoas, eu gosto de cantar no banho, portanto vou aqui para este programa. Portanto, E os vai à próprios procura- concorrentes já não... Sim, já são pessoas que precisam Claro. de validação, e tu que tens E formação cantam de todos psicologia, muito parecidos, não é? Aquelas coisas soul nos desde os anos 90, que agora isso é que é cantar bem, gritar, não é? Gritar projetar a voz, tem que Claro. se projetar muita voz. Adoro quando depois há uma nota aguda. Uau! Vou já votar neste. Exatamente. Não é? Olha, Salvador, ficava. Eu vou dizer uma coisa que nunca disse aqui. Eu ficava aqui mais uma hora. É mentira, estou farto de dizer isto. Eu tenho tido a sorte de ter conversas aqui muito interessantes, pá. E à medida que a conversa vai passando, nós acabamos por estar mais soltos e a conversa acaba por... Mas eu senti-me bastante solto desde o início. Eu também. Parece uma conversa pós-sexo, não é? Mas ainda por cima estamos a ouvir aqui nos ouvidos, parece que estamos lado a lado. Eu estou aqui ao teu lado, vais fechar, Eu gostaste, senti-me Salvador? solta desde Eu o também. início. Foi tão bom, não foi, Salvador? E às vezes a primeira vez é Pois, estranho. mas correu muito bem para a nossa primeira vez. Temos de repetir. Mas tu tens muitas pessoas, eu percebo. Tens Exato. outros. Tens outros que tens a tua vida, não é? Claro. Salvador, muito obrigado. Obrigado Sério, a ti. muito Rui. obrigado, a sério, por este momento. Espero que tenham gostado. E para a semana a mais. É isso. Valeu, Salvador. Agora é ali. Tchau.